Fala galera, tudo bem? Bom, e esse vídeo é para você que tem medo de entrevista, tá pessoal? Após muitos pedidos, eu decidi então fazer um vídeo específico para você que tem medo de enfrentar a entrevista, tá? Fique por aqui que você vai descobrir mais sobre o assunto. Um abraço, até mais! Fala pessoal, tudo bem? Bom, se você não me conhece, meu nome é Vitor, sou especialista em carreira na área de saúde e segurança do trabalho, tá? Onde eu já escrevi até um e-book como eu conquistei um cargo gerencial na área de saúde e segurança do trabalho com apenas 24 anos de idade. Se você não baixou, o link está na descrição aqui do vídeo, tá? Não se esqueça, aproveite e já se inscreva no canal e você vai ativar aí o sininho e vai ser notificado quando vier um vídeo novo dentro do meu canal. A minha ideia é fazer um vídeo por semana, então são vídeos com conteúdos bem densos, são vídeos longos, porém com bastante conteúdo. Literalmente eu abro o jogo de como que eu faço e quais as minhas técnicas, tá? E hoje com um tema bem polêmico, né? Normalmente faço temas polêmicos, temas que poucas pessoas gostam de falar. Entrevista, né? Medo de entrevista especificamente. Se você tem medo de entrevista, preste atenção nas dicas que eu vou dar para você aqui, tá? Que elas vão te ajudar muito durante o processo seletivo e também após você aplicá-las ao longo dos próximos processos, você vai desenvolvendo algumas técnicas e até mesmo técnicas pessoais, tá bom? Então, vamos lá. Então, a primeira dica é: a gente tem que entender que você ter medo, né, de uma entrevista, ficar ansioso, esse tipo de coisa é normal, tá? É normal, nós somos seres humanos, não somos robôs, nós somos máquinas, ou seja, a gente tem sentimentos, nós temos emoções, então você ficar nervoso para uma entrevista é normal, principalmente se você está desempregado ou é a sua primeira vaga, né? O seu primeiro emprego. Isso é absolutamente normal, parte desse princípio. Se cobre menos, né? A gente tem o costume de se cobrar muito, né? Pare de se penalizar, tá? Porque às vezes o maior inimigo não é aquele cara que quer te ferrar. O maior inimigo para você obter resultados é vocês, é você mesmo, tá? O maior inimigo às vezes é você. Então pare de se cobrar tanto, né? Exija menos de você e entenda que estar nervoso, ter medo, receio de um processo seletivo é normal, tá? Afinal, realmente é algo decisivo, né? Pode ser algo decisivo na nossa vida, né? Até porque normalmente o trabalho é a nossa principal fonte de renda, tá? Então, parte do princípio que é absolutamente normal a gente estar ansioso dentro quando a gente ingressa no processo seletivo ou quando a gente está nos preparativos para a entrevista, tá? Tendo isso em mente, fica um pouco mais fácil da gente trabalhar as outras técnicas, tá? Cuidado com a ansiedade, tá pessoal? Ansiedade é o mal do século, tá? Inclusive, eu até brinco, né? Que muitas pessoas quando falam, aquela perguntinha da entrevista, né? Qual que é o seu ponto negativo? Ansiedade. Eu brinco que a ansiedade pode ser, sim, uma resposta, mas não cola muito porque já virou genérico e todo mundo é ansioso hoje em dia. Então, como é o mal do século, todo mundo tem ansiedade, todo mundo é ansioso. Obviamente que algumas pessoas mais e outras pessoas menos, tá? Mas controle, porque se você for parar para analisar, a ansiedade é excesso de futuro. Ou seja, quando a gente se preocupa muito com o futuro. E a ansiedade potencializa o medo, né, de entrevista. E potencializa o medo de você executar coisas. Então a ansiedade dentro da minha vida, é extremamente, assim, pode atrapalhar, tá? Conheço casos de pessoas que são extremamente ansiosas e às vezes para tomar uma decisão elas demoram muito, por quê? Elas ficam pensando o que vai acontecer, tá? Óbvio, a gente não pode também viver a vida loucamente, mas a ansiedade em excesso é muito ruim, porque é o excesso de futuro, algo que ainda nem aconteceu, tá? Então, cuidado, controle a ansiedade. Se você tem ansiedade muito elevada, procure um especialista, procure até mesmo um médico para tratá-la, tá? Isso aí não tem problema nenhum, o importante é você reconhecer que você tem um nível de ansiedade alto ou não.
Victor, eu sou muito ansioso, mas não quero procurar um médico. Obviamente, eu não estou falando aqui que precisa sair correndo procurar um médico. Estou falando que se é algo que você está vendo que você está tendo problemas, né? Dor de cabeça, constante, enxaqueca, você está começando a entrar num quadro de depressão, é importante sim você procurar um profissional. Os familiares que estão próximos a vocês normalmente sabem até identificar melhor que você, tá? Então, ansiedade, tome cuidado. E excesso de dúvidas, né? Cuidado com o excesso de dúvidas. Você tem que confiar em você, tá? Coisa que eu brinco, né? Você confia no seu taco? Você confia? Você confia que você vai conseguir essa vaga? Você tem essa confiança? Tudo isso que eu estou falando para você, responda com sinceridade para você mesmo, tá? Para a gente ter sucesso é uma briga constante com o nosso cérebro, tá? Nosso cérebro, ele mantém a gente na zona de conforto, e você ir para uma entrevista, querendo ou não, tá fazendo você sair um pouquinho da sua zona de conforto, né? Ainda mais se é uma entrevista para um cargo maior, tal. Às vezes você pergunta para você mesmo, será que eu dou conta? Para com isso. Óbvio que você dá conta. Você chegou até aqui hoje, você deu conta de tudo que apareceu. Então, confie mais em você para que você tenha um bom desempenho na entrevista. Isso vale não somente para a entrevista, como em tudo, ok? Tudo que você vai fazer na sua vida. Então, a partir de hoje, comece a confiar mais em você. Comece a confiar mais no seu taco, tá? Essa é uma dica muito importante, muito poderosa, tá? Então, tendo isso em mente, já são duas grandes dicas que eu deixei aqui para vocês, tá? Então, a primeira dica, basicamente, entenda que isso é normal. Entenda que isso faz parte do processo. Ter um pouquinho de medo faz parte. Mas, se ela começa a sobressair, isso vai atrapalhar o processo seletivo, tá bom? Então, feito isso, ok. Primeira dica feita. Segunda dica. Vamos analisar? Eu costumo muito filosofar, né? Como assim, Victor? O porquê das coisas. Quando a gente entende o porquê das coisas, fica muito mais fácil da gente implementar, da gente fazer as coisas e até mesmo da gente ensinar as coisas, né? Por exemplo, quando eu entendo como que funciona o mecanismo de marcha de um carro, fica mais fácil eu trocar a marcha. Eu entendo como que funciona. Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, e assim por diante. Tá? Então, quando eu entendo como as coisas funcionam, fica mais fácil e automaticamente faz a gente perder um pouco do receio, porque você começa a dominar aquela coisa. Então, vamos refletir um pouco. O que é uma entrevista de emprego? Basicamente, né, é uma reunião onde a empresa quer conhecer você, quer conhecer o seu perfil, porque algo chamou a atenção dela, seja no currículo, seja no seu perfil do LinkedIn. Então, algo que você tem chamou a atenção da empresa e ela quer ver se realmente o seu perfil é compatível com a vaga que existe. Então, a entrevista de emprego basicamente é uma reunião, indo um pouco além. Quando você vai para um outro step, ela é uma negociação, onde você tem que conhecer a empresa tem que realmente atrair você, tá? Não somente com salário, mas com benefícios, nível corporativo, com clima organizacional, com localidade, enfim, N fatores. Então, é uma negociação, é uma balança, parta desse princípio. O que é uma entrevista de emprego? Basicamente, é uma negociação, é uma reunião onde você tem que vender o seu peixe, mas a empresa também tem que mostrar as cartas na mesa, né, de que ela é uma boa empresa, que ela é a empresa certa para você trabalhar, tá? Em 95% dos casos, os profissionais ficam naquela que, tem que me vender muito para a empresa e fica até uma posição desconfortável. Os recrutadores querem isso, querem que você fique numa posição que a balança está assim, tá? Mas não, a balança está assim. Você mudando essa régua, o recrutador até pensa, pô, o cara não é bobo, o cara confia no taco dele, o cara tem boas experiências e eu também tenho que falar alguma coisa para convencer ele a entrar aqui na empresa, tá? Então, parte do princípio que é uma negociação. É como se fosse um casamento, tem que ser bom para os dois lados, tá? Então, eu gosto de deixar isso claro quando a gente para filosofar o que é uma entrevista em si, já vai te ajudar um pouco a você ter menos medo de entrevista, né?
menos medo, menos receio de uma entrevista. Então, uma entrevista basicamente é uma negociação. Então, essa é a segunda dica que eu tenho aqui para você. Então, terceira dica, emoção versus razão. Cuidado, às vezes você está recebendo uma oportunidade numa empresa multinacional, com, sei lá, você vai ganhar mais de 5 dígitos, vai ter um salário diferenciado, um pacote de benefícios gigante que você nunca viu na sua vida, nunca te ofereceram, é muito bom, e aí isso começa a afetar você, tá? E aí, por quê? Começa a abalar seu psicológico, seu emocional. E aí, às vezes, a emoção vai mais alta que a razão. E você aceita coisas que, às vezes, nem deveria aceitar. Então, eu sei que é difícil, mas o quão mais lógico você for dentro de uma entrevista, dentro de uma preparação para a entrevista, melhor você vai se sair. Cuidado com a emoção, porque a emoção, ela tira, às vezes, a nossa razão. Ela tira, às vezes, como que você vai responder da maneira correta. Às vezes, a primeira resposta que vem na sua cabeça não é a resposta adequada. Às vezes, não é a resposta que o recrutador quer ouvir, não é a resposta que você realmente quer se expressar. Então, tome cuidado, tá? Então, emoção e razão deve haver um equilíbrio, onde deve prevalecer sempre a razão, tá? Afinal, a gente está falando de níveis profissionais, a gente não está falando aqui de um romance, né? De um casamento, de um namoro, tá? Onde a emoção realmente ela toma bastante conta. A gente está falando de um nível profissional, então tem que ser o mais profissional possível. E quem são os bons profissionais? Profissionais que têm um raciocínio lógico bom, ou seja, prevalece a razão, tá bom? Lembrando que essa é minha opinião, tá? Então, eu acho que sim, a razão deve prevalecer. Então, essas foram as 3 dicas. Indo para a quarta dica, que na minha visão é uma das mais importantes para você que tem medo de entrevista. Prepare-se para a entrevista. Esse é básico. Eu já fiz um vídeo completíssimo, onde eu ensino como você deve se preparar para a entrevista, tá? Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá? E nesse vídeo eu explico certinho como que você se prepara para uma entrevista, tá? Eu brinco até que você tem que brincar que você é um Sherlock Holmes, né? Você tem que investigar a empresa. E nós, profissionais da área de saúde e segurança do trabalho, já temos um time para investigação. Por quê? A gente faz investigações de acidente, a gente faz investigações de incidentes, a gente faz investigações de ocorrências. E assim o quão afinco a gente é em uma investigação de acidente, a gente tem que ser para uma entrevista. Afinal, a gente está falando do nosso futuro, da nossa carreira. Então, você tem que se preparar para empresas, para a entrevista. E para isso, o conceito básico é investigar a empresa. Investigar a vaga que você está concorrendo, tá? Então, quanto mais você investigar isso, mais você se preparar para a entrevista, naquele vídeo eu explico um pouco melhor com mais detalhes, menos medo você vai ter durante e antes da entrevista. Menos ansioso você vai ficar, tá ok? E mais tranquilo você vai ficar e a razão vai prevalecer, tá? Então, prepare-se para a entrevista. E nesse processo de preparação, você tem que pensar que um dia vão surgir algumas perguntas. E essas perguntas não necessariamente você vai saber todas, mas algumas delas provavelmente vão ocorrer. Por exemplo, quais são os seus pontos fracos? Hoje você sabe responder quais são os seus pontos fracos? Espero que sim. Se não, não tem problema. Pare e pense quais são os seus pontos fracos que você pode expor na entrevista, né? Normalmente eles falam quais são os seus pontos de melhoria, né? Porque a gente já não fala tanto pontos fracos porque pode parecer um pouco ofensivo, mas na verdade não é. Então, quais são os seus pontos de melhoria? Por quê? Quando a gente sabe o nosso ponto fraco, a gente já está trabalhando nele. Por isso que a gente pergunta quais são os seus pontos de melhoria, tá?
Então, nas entrevistas, inclusive, que eu faço com os técnicos de segurança que eu já contratei, eu pergunto quais são os seus pontos fracos, e eu vejo que a maioria dá uma titubeada e não sabe como responder a essa pergunta, tá? E aí, você para e analisa quais as perguntas que o entrevistador vai fazer, liste, tá? Liste elas, que me deixam mais nervoso. Essa que eu acabei de falar foi uma, que eu percebo que a galera dá uma titubeada. Então, liste, sei lá, 3, 4, 5, não sei. Liste todas as perguntas que você acha que se o entrevistador fizer, você vai ficar mais nervoso, tá? Isso já é um processo de preparação para a entrevista, tá? E quando você lista, automaticamente você já vai responder. Responde num caderno mesmo, tá? E aí você lê em voz alta para você tentar entender e ver se realmente essa é a melhor resposta, é a resposta que faz mais sentido, tá? Feito isso, a gente vai para a técnica número 6, para você não ter medo durante a entrevista. Qual que é a técnica número 6? Eu brinco que é a técnica do espelho, tá? Você treina olhando para o espelho as respostas. Então você olha no espelho e treina as respostas. E aí você já começa a trabalhar aquilo que eu falei lá no começo, que é a autoconfiança. Isso vai te dando mais autoconfiança, vai ficando robusto, musculoso com relação à entrevista. Na hora que te perguntarem, você já está na ponta da língua, vai responder com velocidade, vai responder com energia, e isso vai passar muita confiança para o recrutador, tá? E isso já vai ser um ponto positivo para você. Então treine no espelho. Outra maneira que você pode fazer, assim como eu estou falando com vocês agora gravando esse vídeo, por que não você grava um vídeo de você respondendo essas respostas? É só para você, algo íntimo. Você vai falar para mim, às vezes eu não gosto de gravar vídeo, me filmar, tal. Eu também não gosto muito, por incrível que pareça. Mas vai ser algo íntimo, vai ser algo para você, porque no vídeo você vai ter calma, controle total para você analisar, tá? Analisar qual está sendo a sua postura corporal, qual está sendo o seu tom de voz na resposta, tá? E aí você começa, eu preciso trabalhar um pouco, o meu tom de voz está um pouco trêmulo, eu posso trabalhar um pouco minha postura corporal, porque eu estou falando um pouco assim, eu estou falando um pouco mais baixo, um pouco murcho, ou eu estou falando muito alto. Então, tudo isso você consegue num vídeo. Então, eu acho muito importante você gravar, tá? É muito importante você gravar, sim, as perguntas, tá? As perguntas que você tem mais receio e te deixou mais nervoso durante a entrevista, tá? Isso você não tem noção do poder que é essa técnica de gravação, porque você realmente fica esperto, fica focado, vira meio que quase automático a sua resposta, tá? Mas obviamente que no dia você pode melhorar a sua resposta, enfim. Isso aqui basicamente é para te deixar mais tranquilo e para que você também não responda qualquer coisa durante a entrevista, tá? Então, grave, tá? Treina essas respostas e grave ela dentro do seu celular, enfim. Não tenho celular com câmera, eu acho meio difícil, tá? Hoje em dia a maioria das pessoas tem, mas se você não tem, tenho certeza que alguém que você conheça tem, tá? Uma coisa que eu sempre falo é, quem quer, dá um jeito, quem não quer, arruma uma desculpa. Então chega de dar desculpas para a sua vida, né? E comece a agir, comece a fazer as coisas, tá ok? Sétimo, esse aqui eu não vi em nenhum vídeo no YouTube. Eu não vi em nenhum vídeo e é algo muito importante, tá? Quando você vai para uma entrevista, provavelmente você já viu se faz sentido ou não trabalhar naquela empresa e se a localidade é boa ou não para o seu dia a dia, né? Porque às vezes você está com uma puta vaga, mas ela é tão longe que não faz sentido para você trabalhar tão longe de onde você mora, tá? E para a entrevista, provavelmente você já viu isso e é possível. Mas a entrevista ela pode ser em um local que você nunca foi, por mais que seja na sua cidade. Por exemplo, eu moro entre Guarulhos e São Paulo, e é gigante, né? Então eu não conheço tudo, conheço bastante lugares, mas não conheço tudo. Então quando eu não conheço, tá? Eu já fiz isso, principalmente se você depender de transporte público. É importante você, provavelmente em entrevista você é avisado com antecedência, você vai lá, aparece na frente da empresa,
antes da entrevista, mas obviamente não entra, é só ver o trajeto, o ônibus que você vai pegar, ou se você for de carro, passa na frente da empresa de carro, só para você se familiarizar como ir, como se deslocar para a entrevista, tá? Por mais simples e bobo que pareça, isso é muito importante, porque é menos uma coisa para você ficar ansioso e nervoso durante antes da entrevista. Na locomoção da entrevista, querendo ou não, seu cérebro está fervendo, tá lá batendo, tá a mil. Por quê? Porque ele está pensando, puto, o que eu vou responder, não sei o que, tem que mandar bem, enfim, não tem jeito. Seu cérebro vai estar a mil. E se você tiver qualquer complicação no caminho, vai impactar na sua performance na entrevista. Você não quer chegar lá correndo, suando, né? Então você tem que chegar bem antes e com calma, tá? Para você estar bem 100% durante a entrevista, tá ok? Então isso é muito importante. E antes lá no transporte, ver o transporte público, principalmente se transporte público, se está tranquilo, e de carro, tá? É menos uma coisa para você pensar, tá? Durante a entrevista. E é legal também que você já sente como que seria trabalhar nessa empresa, o tempo de deslocamento, tá? Oitavo, se estude. Esse é meio básico, tá? Mas pouca gente faz. Pega o seu currículo e estuda seu currículo. Estude sobre você. Por quê? Muitos entrevistadores testam se realmente o que está no seu currículo é verdade. E eu novamente falo, nunca minta no currículo, nunca minta no currículo, nunca minta no currículo. Falei 3 vezes, para você ver que realmente é importante. Mas, que nem o meu currículo tem muita coisa, tá? E provavelmente o entrevistador pode até perguntar, fazer uma pergunta aberta, esperando uma resposta de algum curso ou de alguma experiência que você teve que está dentro do seu currículo escrito. E quando ele perguntar, se você estudar seu currículo, provavelmente você já vai direto falar sua experiência ou o curso que você fez, porque é isso que ele está esperando. É essa a resposta que ele está esperando. Ele quer saber se realmente você sabe aquilo que você colocou no currículo. Então, se estudar é muito importante. Conhecer você mesmo é muito importante. E só quando você lê o seu currículo, revisa 3, 4, 5 vezes, que você vai conseguir responder. E mais uma vez, assim como as respostas, as perguntas que você tem mais receio de responder, o currículo bem estudado vai te dar muito subsídio para na hora da entrevista você mandar bem, ok? E a última e não menos importante dica dica número 9, que eu pus LLC. O que seria LLC? Lesson Learned Cards. Como assim, Victor? Depois que você fizer a entrevista, quando a gente fala de saúde e segurança do trabalho, depois no final de toda a investigação de acidente, a gente tem o quê? Lições aprendidas. A gente implementou ações, viu quais ações funcionaram, quais ações não funcionaram, tá? Quais ações a gente trabalhou a causa raiz e tiveram resultado positivo. E aí a gente tem lições aprendidas que a gente compartilha com as outras plantas. Isso falando de acidente, dentro da área de saúde e segurança. Quando a gente fala de entrevista, por que não a gente pegar esse conceito e trazer também para o nosso mundo pessoal? Né? Eu costumo dizer que eu tenho mania de pegar ferramentas da indústria e trazer para a minha rotina pessoal. Por quê? Elas funcionam na empresa, por que não vai funcionar para mim? Normalmente funciona e funciona positivamente, tá? E a empresa tem um histórico ferrado, tem um know-how ferrado. Se elas usam essa ferramenta, é por algum motivo, tá? Então, depois da entrevista, quais são as lições que você aprendeu? Liste, não seja preguiçoso. Pega lá, manda um zap para sua namorada, para sua esposa, ou entra lá no Telegram, cria um grupo com você mesmo e escreve quais as lições você aprendeu, qual pergunta que te fizeram que você deu uma titubeada, assim, pô, essa aqui eu tenho que estudar melhor, qual tema que foi perguntado nessa entrevista que você falou, ó, esse eu não tenho tanto know-how técnico e eu acho importante o ter, mas também às vezes não é importante. Às vezes falam sobre algum tema que não é seu métier, não é seu hobby, não é sua especialidade, mas você não quer nem aprender. Às vezes não faz sentido para você, mas provavelmente vai fazer, tá? Então liste tudo que você aprendeu com a entrevista. Liste tudo o que você pode melhorar dentro da entrevista. Então, isso aqui é muito poderoso.
o LLC, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma dúvida sobre esse vídeo ou algum outro, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder na medida do possível. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, de curtir e compartilhar. E se você ainda não leu meu e-book, tá? Onde eu falo como que eu conquistei um cargo gerencial aos 24 anos de idade dentro da área de saúde, segurança e trabalho, vou deixar o link aqui na descrição também. E é isso, por hoje é só. Um abraço, até mais. Tchau, tchau, pessoal.